O espírito protetor, ele pode se afastar do seu protegido, deixar ele à mercê de um espírito mau? Talvez até por conta de recusar todo o conselho, né, toda a intuição no bem, o espírito acabar se afastando e deixar ele por si? Não por incapacidade. Por vezes, ele não se afasta, mas nós o afastamos. Entendeu? Então, por vezes, nós paramos de escutar o nosso benfeitor e nos aproximamos ao irmão que está nos sugestionando para atitudes ou algo ruim. Então, o nosso benfeitor não se afasta, mas nós o afastamos. E aí começamos a escutar sugestões daquele irmão obsessor, enfim, que não são as boas sugestões. E o nosso irmão começa a falar, mas é como que nós criássemos uma parede. E nós não damos ouvidos ao que ele está querendo falar. Nós criamos uma resistência à orientação do benfeitor. Não que ele se afasta. E ali ele continua. Mas nós não escutamos. Então nós o afastamos. E você falou no começo da tua resposta, você falou sobre não por incapacidade, né? Então se o espírito protetor, nosso espírito benfeitor ali, guardião, ele o quiser, ele consegue afastar um obsessor do obsediado se for o seu protegido? Sim, ele tem condição. Ninguém, vamos dizer assim, no plano espiritual, combate da forma como nós. Então, assim, ele não vai. Mas em dados momentos, se necessário for, há um envolvimento de outros irmãos espirituais para conter aquele obsessor. Porque há situações que elas não podem ser consumadas, entre aspas, né? Então, por exemplo, o irmãozinho que está lá num trabalho de caridade, ele vem trabalhando com uma comunidade, etc, etc, ele vai sofrer fortes ataques espirituais para que aquele trabalho não seja concretizado. Aquele irmãozinho que está saindo, está largando o vício, ele está largando as más inclinações, ele está, sabe, se esforçando para ir lá para a casa espírita, para ir para a igreja, para ir para o culto, ele está se esforçando e aqueles obsessores, aqueles espíritos que não querem bem, estão agindo cada vez mais forte. Então, os amigos espirituais se unem, os benfeitores se unem e criam um escudo de proteção, muitas vezes afastando aquele espírito obsessor para que aquele irmão tenha uma condição melhor de retomada da sua vida. Outros é dado o livre-arbítrio. Alguns eles agem de uma forma mais direta, para que aquele irmãozinho seja protegido de uma maneira um pouco mais ostensiva, porque talvez se deixar ele pelo próprio livre-arbítrio, talvez ele sucumbirá. E a proposta de Deus é para que ele seja resgatado em vida, para que ele possa contribuir com aquilo que está planejado. Às vezes ele tem uma obra maravilhosa pela frente e eles tentam interrompê-lo durante o caminho. Então a espiritualidade o blinda, agem com aquele irmão, orientam, por vezes o recolhem para que aquele irmão consiga seguir com o seu propósito de retomada de vida. Com ou sem missão, mas vale o esforço também daquele que está passando a sua aprovação. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.